Você já atendeu ou conheceu alguém que diz: parece que a comida parou no estômago? Ou então, é como se eu tivesse engolido uma pedra? Essas descrições, aparentemente exageradas, possuem enorme valor na homeopatia. Existe um medicamento cuja identidade clínica gira exatamente em torno dessa sensação. Hoje vamos estudar Habeas nigra, um dos medicamentos mais característicos para determinados tipos de dispepsia, especialmente quando existe a impressão de que o alimento simplesmente não desce. Ao final dessa aula, você saberá reconhecer seus principais sintomas e compreender quando esse medicamento merece ser lembrado. A Habeas nigra é preparada a partir do abeto negro, uma conífera originária da região norte da América do Norte. Na preparação homeopática, utiliza-se a goma da planta. Apesar de não ser o medicamento entre os mais prescritos, possui sintomas extremamente peculiares que facilitam muito a sua identificação clínica. As principais indicações na matéria médica descrevem sua utilização principalmente em casos de dispepsia, constipação, eructação frequentes, hipocondria, tosse, hemorragias, consequências de abuso de chá e consequências de abuso de tabaco. Percebe-se que praticamente todo o quadro gira em torno do aparelho digestivo. Existe um sintoma que praticamente define esse medicamento. O paciente descreve uma sensação de um ovo cozido duro alojado na entrada do estômago. Essa talvez seja uma das imagens mais famosas da matéria médica. Não é simplesmente uma azia, não é apenas uma má digestão, é uma sensação física extremamente concreta, como se um corpo duro permanecesse preso entre o esôfago e o estômago. Esse sintoma possui enorme valor para individualizar a Habeas nigra. A digestão parece parar. Outra descrição importante é: o alimento parece permanecer parado no epigacho. O paciente sente como se a digestão não avançasse, o estômago estivesse bloqueado. Tudo permanece estacionado após a refeição. Essa sensação costuma piorar depois de comer. A matéria médica enfatiza repetidamente que o estômago dói sempre depois de comer. Independente do alimento, a refeição desencadeia o desconforto. Além da dor, podem aparecer peso, sensação de alimento parado, eructações constantes. Esse é um quadro clássico de dispepsia funcional, descrito na experimentação do medicamento. Um aspecto muito interessante de Habeas nigra é sua relação com os excessos. O medicamento foi descrito como útil em quadros digestivos relacionados ao abuso de chá e de tabaco. Isso não significa que seja exclusivo para esses pacientes, mas quando existe essa associação, a Habeas nigra ganha maior importância na diferenciação homeopática. O comportamento alimentar é bastante peculiar pela manhã, a perda quase completa do apetite. Entretanto, ao meio-dia e à noite surge intensa fome. Além disso, o paciente pode apresentar fome durante a madrugada, acompanhada de insônia. Essa alternância é um detalhe importante da individualização. Mentalmente, encontramos abatimento, melancolia, nervosismo. Existe dificuldade para estudar, dificuldade para pensar. A concentração torna-se reduzida.
O sofrimento digestivo parece afetar diretamente o funcionamento interno da cabeça. Os sintomas cefálicos frequentemente acompanham a dispepsia. Vamos encontrar cefaleia intensa, cabeça quente, bochechas avermelhadas, tontura. É comum esses sintomas surgirem junto com os problemas digestivos. Outro sintoma bastante característico é a sensação de algo preso na parte inferior do esôfago. O paciente pode relatar a sensação de sufocação, algo cravado na garganta, alimento que não desce completamente. Tudo reforça a ideia de obstrução funcional. Curiosamente, alguns pacientes sentem como se houvesse uma substância presa no peito, que precisam ser tossida, mas, por mais que tente tossir, nada é eliminado. Esse sintoma diferencia a habeas nigra de muitos medicamentos digestivos. O intestino frequentemente torna-se lento. A constipação aparece como consequência do quadro digestivo geral. Não é o sintoma principal, mas ajuda na confirmação do medicamento. Podem surgir falta de ar aos esforços, sensação de respiração difícil. O coração apresenta batimentos lentos, pesados, dores agudas e cortantes. Esses sintomas aparecem associados ao quadro geral do medicamento. Encontramos ainda dor lombar, dores reumáticas, dores ósseas. Além disso, o paciente alterna sensação de calor, sensação de frio. O padrão do sono também chama a atenção. Durante o dia, muito sono. Durante a noite, permanece acordado, inquieto. Apresentações desagradáveis e o sono é pouco reparador. A matéria médica recomenda comparar habeas nigra principalmente com habeas canadenses, com tuia, sabina, nus vômica, briônia, pulsatila e cáli carbônico e natro muriático. Todos apresentam pontos de contatos no campo digestivo, mas cada um possui características próprias que permitem a diferenciação clínica. Sempre considere habeas nigra quando encontrar um paciente que apresente sensação de um ovo cozido duro ou corpo estranho na entrada do estômago, alimentos que parecem permanecer parados após comer, dor gástrica constante depois das refeições, eructações frequentes, dispepsia associada ao uso excessivo de chá e tabaco, fome intensa ao meio-dia e à noite, mas perda do apetite pela manhã, insônia acompanhada de fome, abatimento, melancolia e dificuldade para pensar. A habeas nigra nos mostra um dos princípios mais importantes da homeopatia. As sensações subjetivas do paciente podem ser o elemento mais valioso para a escolha do medicamento. Quando alguém descreve a impressão de carregar um ovo cozido duro ou uma pedra na entrada do estômago, essa imagem se torna um verdadeiro farol para o homeopata. Mais do que tratar uma simples dispepsia, o estudo de habeas nigras ensina a ouvir atentamente a linguagem dos sintomas, pois é nela que reside a individualização do caso.